Muito bem, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta noite, nesse horário, quero trazer uma palavra da parte do Senhor aos nossos corações, palavra essa de esperança, palavra essa de fé, de encorajamento, em tempos trabalhosos, em tempos difíceis que nós estamos vivendo, em tempos desafiadores, onde nós precisamos mais do que nunca, estarmos de pé, com a cabeça erguida, louvando, adorando e exaltando a Deus, nesses tempos que nós estamos vivendo. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo de número 3 em diante. Jesus falando sobre os últimos dias. E eu quero, nessa rápida palavra, quero usar esse texto como base, dessa nossa meditação. Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 24 e o versículo de número 3 em diante, que nos diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Eu estou aqui com a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, E Jesus respondeu e disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis rumores de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nesse texto aqui, nesse versículo 13, quando Jesus falou: Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu quero me prender a esse versículo, aquele que perseverar, porque Jesus ele profetizou, ele deixou na sua palavra os sinais do fim do mundo, e da sua volta. Uma coisa ele deixou claro, ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane, quando ele está falando do fim dos tempos. E o que Jesus falou está se cumprindo, Nós vemos se cumprir no nosso dia a dia. Fome em vários lugares, pestes, terremotos, enfermidades surgindo, doenças. E isso Jesus já tinha profetizado, Nação contra nação, reino contra reino. Jesus falando sobre os seus discípulos, dizendo: neste tempo muitos serão escandalizados, muitos entregarão uns aos outros, E Jesus diz também que nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É o que nós vemos hoje, as pessoas aborrecendo um ao outro, discutindo entre si, brigando entre si. Então Jesus ele já tinha profetizado, mas ele deixou uma palavra bem clara para nós, dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o que é que nós devemos fazer em tempos difíceis, em tempos trabalhosos? Perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que se manter firme, fiel a Deus. Deus, meu irmão, ele é poderoso para nos ajudar. Ele é poderoso para nos dar vitória. Ele é poderoso para nos guardar. Se nós lermos o Salmo 46,
vai estar escrito que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se você for ler o Salmo 121, vai estar escrito: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então você vai ver que Deus, né, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, e que nós devemos ficar firme nele, né? O Salmo 125 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, ou melhor, os que esperam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, né? Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Louvado seja Deus. Meu irmão, se nós esperarmos em Deus, né, nós permaneceremos firmes, né? E também as nossas forças será renovada, né? O que é que nós devemos fazer em tempo de crise, em tempo de dificuldade? Continuar buscando a Deus, servindo a Deus, servindo ao Senhor. Se você tem sido um cristão que tem crido na palavra de Deus, que tem crido no Senhor Jesus, que tem acreditado no poder da sua palavra, da palavra de Deus, permaneça firme, meu irmão, crendo nos propósitos, na vontade da palavra de Deus, no que está escrito na Bíblia, e você será guardado pelo Senhor. E nós seremos guardados pelo Senhor. Quando você lê o capítulo 2 de Gênesis, por exemplo, ou melhor, capítulo 2 de Êxodo, né? Por exemplo, você vai ver que o povo de Israel estava na terra do Egito, né, vivendo um contexto muito triste. Eles viviam escravizados, né, e as mães das crianças hebreias, né, que davam luz aos seus filhos, estavam sendo obrigadas a entregar os seus filhos, né, para ser morto, para morrer, porque o rei do Egito mandava matar as crianças hebreias, e eles estavam vivendo num contexto muito ruim, muito triste, né? Nesse contexto da história, nasce Moisés, né? Que Moisés é colocado em uma cesta, né? E colocado no rio Nilo. Então ele nasce nesse contexto onde as crianças estavam, né, sendo assassinadas, estava sendo um massacre no meio do povo de Deus. E o que foi que o povo de Deus fez? No capítulo 2 de Êxodo, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a clamar a Deus, a buscar ao Senhor. Eles fizeram um grande clamor ao Senhor, e Deus ouviu o seu clamor. Você vai ver que Moisés estava lá na terra de Midian, né, lá com o seu sogro Jetro, cuidando das ovelhas. Aí Deus se manifesta no Monte Horebe, e Moisés sobe lá, vê uma sarça ardente, uma sarça pegando fogo, e não se consumia. Ele chega até lá e o Senhor diz para ele: ó, tira a sandália dos teus pés, que esse lugar é santo onde tu estás, né? E o Senhor diz: tenho visto e ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto o sofrimento deles, e agora eu desci para o livrar. Então o que foi que eles fizeram? Eles foram clamar a Deus, fizeram um grande clamor, um grande clamor. Eu não sei se eles estavam afastados, se eles tinham esquecido de clamar a Deus, mas quando eles se levantaram para clamar ao Senhor, Deus o respondeu. Então o que é isso, meu irmão? É permanecer firme em Deus, permanecer firme no Senhor, né? Permanecer firme no Senhor. No capítulo 13 de Números, você vai ver que Moisés ele manda 12 espias lá para a terra de Canaã, para espiar. Eles estavam no deserto, e Moisés manda com que eles vão para a terra de Canaã, espiar. Ou melhor, espiar a terra, né? E eles vão, 12 homens de cada tribo, 12 homens foram espiar. Quando voltaram trazendo o relatório, todos vieram trazendo uma boa notícia. Todos vieram dizendo: ó, a terra é muito boa, a terra, os frutos são bons demais. Trouxeram a amostra da terra, né? Os frutos são muito bons. Então todos vieram falando a mesma língua. Mas de repente, 10 deles, né, começaram a
se olhar diante da dificuldade e se ver pequeno. Começaram a dizer, mas só que os homens lá são muito grandes, os homens são valentes, nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos. E eles começaram a se lamentar, começaram a dizer que eles não iam vencer. Nós não vamos conseguir conquistar essa terra, porque esses homens são muito grandes lá, só tem homem guerreiro. Josué e Caleb, né? Josué e Caleb se levantaram, determinados, tomaram posse da bênção, tomaram posse das promessas do Senhor, né? E disseram, não, nós vamos conseguir, essa terra é herança nossa, é herança que o Senhor nos deu, nós vamos conseguir conquistá-la, né? E por essa determinação, né? Por esse ato de coragem da parte de Josué e Caleb, fez com que somente eles dois entrassem na terra prometida. Porque eles perseveraram na fé, perseveraram, né, acreditando no poder das promessas de Cristo. Louvado seja Deus. Meu irmão, nós estamos vivendo um momento, né, onde o mundo está totalmente desesperado, né, correndo para um lado e para o outro, mas nós que acreditamos, nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que isso é cumprimento. E que se nós permanecermos firmes no Senhor, o seu propósito vai ser realizado. Louvado seja Deus. E aquele que perseverar, meu irmão, deixa o mundo para lá. Deixa o que está acontecendo para lá. Continue com a sua fé em Deus. Continue firme no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas. Ele prometeu, no capítulo 14 de Mateus, ele vai dizer o seguinte, ou melhor, no capítulo 14 de João, do evangelho que escreveu o apóstolo João, ele vai dizer o seguinte, que ele vai ao Pai, né? Ele diz que ele vai ao Pai, vai preparar lugar, e quando ele preparar o lugar, ele iria voltar para nos levar, para que onde ele estiver, estejais nós também. Louvado seja Deus. Essa foi a promessa. Jesus falou, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, e quando estiver preparado, voltarei para vos levar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus, ele prometeu que ele vai voltar. Louvado seja Deus. Isso é fato e é verdade. A palavra de Deus, ela não mente, ela é verdadeira. Isso é verdade. E nós estamos firmes na promessa de Cristo. Né? O que é que nós vamos fazer em tempo de crise? O que é que nós vamos fazer em tempo de crise, em tempo de dificuldade? Continuar, perseverar. Né? Aqui onde nós lemos diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja Deus. Meu irmão, ore, busque a Deus, interceda por você, interceda pela sua família, pela sua casa, pelo seu país, pelo seu estado, pela sua cidade. Coloque a sua confiança em Deus, no Senhor, que Ele vai nos dar vitória, que Ele vai te dar vitória, meu irmão, que Ele vai nos guardar. O Salmo 91 diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Louvado seja Deus. Quando você lê Eclesiastes capítulo 3, você vai ver que tudo tem um propósito debaixo da terra, debaixo do céu. Né? Tudo tem um propósito debaixo do céu. Nessa terra, meu irmão, tudo que acontecer tem um propósito. E Deus está no controle de todas as coisas. Deus está controlando. Não se preocupe que o que acontecer é permissão de Deus. Não se preocupe que o que acontecer, meu irmão, no mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa vida, é permissão de Deus. Louvado seja Deus. E se Deus tem um propósito, você pode crer, você pode permanecer firme, que Ele vai guardar você, que Ele vai proteger você, que Ele vai nos guardar. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão? Então, levante a cabeça, você que é cristão, você que crê no Senhor Jesus. Meu irmão, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus, volte para o Senhor. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo, você que ainda não fez uma aliança com o Senhor,
faça uma aliança com Deus, faça uma aliança com o Senhor, aceite a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, como teu único Senhor e Salvador, que você confesse na vida. Louvado seja Deus, faça uma aliança com Ele, e você que está firme, meu irmão, continue, que a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus, amém? Essa era a palavra que eu queria deixar para você. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Lembre-se que todos aqueles que se levantaram, meu irmão, com fé em Deus, todos aqueles que esperaram no Senhor, mesmo diante das adversidades, diante das lutas, mas Deus deu vitória, mas Deus protegeu, mas Deus guardou, né? Eu dei o exemplo dos 12 espias que foram lá espiar a terra de Canaã, né? E Josué e Caleb foram os dois que se levantaram para dizer, não, o Senhor é conosco, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai fazer nós conquistarmos a terra que Ele prometeu. Aleluia, louvado seja Deus. E esses dois, eles viram com os olhos a terra que Deus prometeu, que Deus tinha garantido dar, porque eles permaneceram firmes com a sua fé em Deus. Amém? Vamos orar? Eu convido você para orar por você, para orar pela sua casa, orar pela sua cidade, orar pelo seu estado, pelo seu país, orar pelo mundo, apresentar diante de Deus, né? É uma das promessas, Jesus falou, este evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim, né? Então vamos orar por todas as nações, vamos orar pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pelas nossas igrejas, pelos irmãos que se congregam conosco, pelos nossos pastores, por aqueles homens que estão na frente de batalha, na frente de guerra. Meu irmão, vamos apresentar ao Senhor em oração nesse momento? Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nesse momento, ó Deus, nós levantamos nossas vozes em oração para lhe apresentar, meu Deus amado, a nossa nação, a nação brasileira, para lhe apresentar o nosso estado, a nossa cidade, meu Deus amado, este planeta Terra, este mundo, Senhor, que está debaixo das tuas mãos, que está no teu controle. Pai, nós lhe apresentamos nesse momento as nossas autoridades, os irmãos, Senhor, de cada igreja, os irmãos que têm crido no Senhor. Lhe apresentamos os nossos pastores, os líderes, Senhor, que estão na frente desse rebanho, que eles possam, Senhor, ter sabedoria, ter inteligência do Senhor para conduzir, Senhor, diante dessas tempestades, diante dessa luta. De uma coisa nós sabemos, meu Deus, o Senhor é poderoso para nos guardar, o Senhor é poderoso para nos livrar, para proteger as nossas famílias, meu Deus, para proteger os nossos amigos, para proteger os nossos vizinhos. Pai, no nome de Jesus, nós lhe pedimos essas bênçãos, nós cremos e acreditamos que o Senhor vai nos dar vitória, que o Senhor vai guardar esse povo, vai repreender esse mal, tudo no tempo do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, pessoas precisam ouvir essa palavra. Amém? No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.